în ediția de astăzi. A história da República de Malta, dos menores países, porém o mais densamente povoado do mundo. Malta é arquipélago formado por 6 ilhas. Entre elas, Malta é a maior, com 246 quilômetros quadrados. Gozo tem 67 e Comino, 3,5 quilômetros quadrados. Cominoto, Fiufla e São Paulo são desabitadas. Situada a cerca de 90 quilômetros ao sul da ilha da Sicília e 290 quilômetros da costa da África. Malta é, de fato, platô calcário com uma pedra cor de mel. Seu nome deriva da palavra grega meli, que significa mel. Começaremos apresentando a Ilha de Gozo, que está situada a apenas meia hora de balsa de Malta, configurando-se como refúgio pitoresco, repleto de segredos próprios, com vilarejos antigos, estradas românticas e vistas panorâmicas incomparáveis da paisagem e do mar. Gozo é a ilha perfeita para simplesmente se refugiar por um momento. Nesta ilha encontra-se uma basílica que o Vaticano reconheceu como milagrosa. Construída em 1931, a milagrosa igreja de Tapinu traz alegria e milagres às pessoas há quase um século. A própria igreja foi construída por um milagre envolvendo Carmela Grima de Gozo. E desde então, desde que a sua reputação se estabeleceu, muitas pessoas vieram para rezar por si ou por suas famílias, pela saúde ou pela cura de diversas doenças. Muitas mulheres com problemas de fertilidade oraram aqui e conseguiram ter filhos, até mais de um, sem nenhum problema. Da mesma forma, pessoas que tinham problemas de mobilidade e precisavam de muletas alcançaram a cura. A cura de quem orou aqui é comprovada por objetos na igreja, como roupinhas e muletas trazidos pelos curados. Último tal milagre ainda registrado. Parece que um caso similar ocorreu há alguns anos, quando um homem com grande parte do corpo coberta por queimaduras orou, e suas feridas começaram a cicatrizar. Não em 100%, mas continuamente, até atingirem uma forma mais apresentável. Portanto, a igreja pode de fato trazer milagres para a vida das pessoas, desde que aqueles que vêm aqui creiam e orem de todo o coração. A Basílica de Tapinu, a Igreja dos Milagres, foi projetada pelo arquiteto maltês André Vassalo. Única sem pintura interna, ela exibe objetos doados por quem orou e vivenciou um milagre. A basílica abriga 6 grandes mosaicos, 76 vitrais coloridos e várias esculturas. Aqui nos encontramos com 2 de nossas mais populares celebridades, Adelina Pestritu, que não visita Gozo pela primeira vez, e o célebre cantor de música popular Gheorghe Turda. Parece que Gozo lhes deu sensação especial. Adelina, primeira vez em Gozo. Não é a primeira vez. Estive aqui no ano passado e gostei, tanto que voltei este ano novamente. Em pontos turísticos, prefere a história ou a sensação? Considerando que se trata de uma catedral, interessa-me tanto a sensação que tenho ao entrar aqui quanto a história fascinante. Há um ícone milagroso aqui na igreja, e é importante que tenhamos também um lado mais sensível. Nossa intimidade, que não devemos exibir publicamente. E termos o sentimento de nos reencontrarmos ao entrar na igreja. Uma semelhança existe entre a Igreja Católica e a Greco-Católica. Eu nasci greco-católico em Sapanta e percebo isso no asterisco fonasterisco.
É no asterisco fonasterisco que o sacerdote, ao final da liturgia, proferia uma homilia ou sermão. Esta é, portanto, a semelhança entre as duas igrejas, a católica e a greco-católica. A maior cidade de Gozo é Victória. Inclui a antiga cidade de Rabat, que em árabe significa subúrbio. A citadela, antiga cidade ao sul da colina, é a coroa da ilha de Gozo. A cidadela parece ter sido erguida há 7.000 anos, mas foi fortificada pela primeira vez apenas em 1500 a.C., desenvolvida por fenícios e finalizada no período romano. Cavaleiros ergueram paredes de pedra para defender aldeões de ataques. Agradecemos pela sua audiência. Na cidadela, especialmente dos ataques turcos, os habitantes da ilha de Gozo encontravam refúgio. É um destino turístico muito apreciado pelos visitantes. Inicialmente, a cidadela era utilizada como defesa, sendo um local de refúgio durante os ataques, especialmente os vindos dos turcos. Atualmente é uma atração turística visitada em Gozo, valorizada por ser uma das poucas atrações remanescentes. Algumas delas guardam histórias curiosas, como o local onde antes ficavam as celas, onde eram encarcerados aqueles que não se comportavam adequadamente. Antiga prisão é agora cartório de casamentos. Alguns poderiam fazer piadas sobre essa mudança, mas muitas outras atrações merecem ser visitadas além dela. Visitar Gozo e Victória vale a pena. Una dintre principalele atracții turistice O Arco da Janela Azul. s-a prăbușit în Marea Mediterană în urma unor furtuni puternice. Arcul, prin care se vedea marea și care a apărut în primul episod din serialul Urzeala Tronurilor, Nos últimos 3 anos, há muita discussão sobre a avançada erosão da formação rochosa de Gozo, apreciada por turistas. O local onde a Janela Azul desabou continua a receber turistas com paisagens de beleza irreal, que podem ser contempladas em passeios de barco, onde terão a oportunidade de ver uma água turquesa incrivelmente límpida. A agência de turismo Malta Travel, há 18 anos, é a responsável pelas férias dos turistas romenos em Malta, organizando em detalhes excursões para diversos pontos turísticos conforme as preferências de cada um. Este ponto turístico é maravilhoso. Pode nos falar mais sobre ele? Claro que sim. Justamente agora estamos fazendo passeios de barquinho, não é? Sim. Em Duejra, Gozo, aproximadamente 120 turistas chegam semanalmente. Nossos amigos nos levam de barco, né? Cada embarcação acomoda 10 pessoas e lá observamos as maravilhas da natureza. Observamos, como visto, uma rocha que lembra um crocodilo.
Vimos também rostos humanos, todos esculpidos naturalmente na pedra. Infelizmente, este ano, a famosa janela azul desabou. Sempre dissemos aos turistas, venham antes que caia. Muitos acreditaram que era uma brincadeira. Não era brincadeira, desabou infelizmente. Venham agora antes de imprevistos, pois a natureza é incontrolável. Malta é muito bonita e todas as pessoas que vêm para cá ficam realmente encantadas. Malta vale a visita. A Malta Travel oferece assistência turística autorizada para guiar você durante toda a viagem, explorando história, arte, cultura, esportes aquáticos e a culinária maltesa no arquipélago. Por exemplo, um lugar ideal para fazer compras e degustar as iguarias gozitanas é a Fontana Cottage Industry, a única loja com produtos tradicionais em Gozo. Deguste geleias, vinhos e licores variados aqui. O licor de cacto é o mais famoso da região. A senhora e seus 2 filhos da loja nos receberam sorridentes e em trajes típicos, ao som de música tradicional gozitana. Eles nos apresentaram tanto as delícias de Gozo quanto os artesanatos locais. O cantor folclórico, Georgi Turda, ficou agradavelmente surpreso com a acolhida calorosa dos habitantes de Gozo e seus produtos e vinhos malteses, compartilhando folclore romeno. De Maramuris com uma canção para beber, é um prazer encontrá-los aqui em sua casa e vou cantar porque, como eu sempre digo, Georgi Turda não é difícil de começar, mas é fácil de parar. Nem sapo canta em terra seca, por isso vamos beber vinho e brindar há muitos anos. Muitos anos, então cada vez que bebo um pouco para animar, eu não me seguro, mas levanto mais forte. Eu levanto mais forte. Que ele rompa em solo hostil. Pois querida é a minha alegria. Numa casa como eu amo. E Johanna ao lado. Vamos, meu querido, para a alegria. Meu querido, para a alegria. Com as pessoas, com as pessoas. Onde as pessoas me pagam para ter paz durante o dia. Senhores, o morador de Maramuris, em Gozo, provou os produtos tradicionais e, ao que parece, apaixonou-se pelo vinho de vocês. Como o senhor viu o senhor Turda? Eu acredito que o senhor Turda veio a Gozo e partiu daqui com um grande coração. Malteses em Gozo e Malta têm um grande coração. Todas as pessoas que vêm a Malta, e quando dizemos Malta, incluímos Gozo, sentem-se bem, inclusive o senhor Turda. O senhor viu que ele também cantou e entendeu o que interpretou. Normal. Faria um dueto agora. Quase dueto, mas não entendo tudo. O senhor Turda o ajuda. Com jornalistas, operadores, belas moças e outras pessoas da Romênia, estamos aqui para ver a empresa Malta Travel em sua própria sede.
Aqui é ótimo porque ele é um homem muito trabalhador, sincero e de bom coração. Ele me conquistou. Eu, desde o início, afirmo que entendo muito bem a alma das pessoas. Uma pessoa com olhos azuis não pode ser traiçoeira, pois é sincera e possui um coração de ouro. E vocês vão fazer um dueto. Um dueto. O que mais lhes agradou no Senhor Turda? Densu, como ele mesmo disse, tem alma e por isso é tão aberto o que fica evidente. Pessoas com os olhos e o coração tão abertos, claro, são muito amadas na Romênia. Obrigado. Eu observei quando ele veio ao estande por 10 minutos, no ano passado, certo? Exato. Por um momento, fiquei assustado, pois vendíamos no estande. E todo o estande parou. Todos pararam no estande e foram ao canto do Senhor Turda. Eu disse o que aconteceu. Depois eu vi e compreendi. Quando pessoas de bem agem, elas atraem outras pessoas de bem, sinceridade e amor. Minha canção é a canção de todos nós, os artistas. Fazemos as pessoas se sentirem bem e atuarem bem aqui. Se fizermos o bem aqui para a empresa, ela estará em progresso e em plena ascensão. Isso se aplica a tudo o que fazem em Malta e na Romênia. Por que não vêm com a sua empresa para o meu Maramureş, de Sapanta, no histórico Maramureş? Vamos trazer o máximo de turistas de Maramureş para Malta. Eles amam tudo o que representa a sua terra, o país e o mar Mediterrâneo, aqui onde vocês vivem e residem. Eu me apaixonei pelos seus lugares aqui em Malta, especialmente em Gozo, onde estamos agora. São muito calorosos e amigáveis, como nós Maramureșeni. Para atrair os malteses para Maramureş, vocês podem interpretar assim para eles. Com o pão de Maramureş não se joga pedra não, pois se o maramureșano se zangar, ai de você. Vai e então canta-se, e então que venha a alegria. No peito da minha bolsa, seu nome está escrito, meu amor, com contas preciosas. Vai e então canta-se, e então que venha a alegria. Mas quando eu era um bebê de colo, já olhava para a parteira com curiosidade. Da. Doamne ajută la mulți ani. După ce ne-am bucurat de toate frumusețile insulei Gozo, mergem mai departe în călătoria noastră să cunoaștem insula Comino. Aceasta este cea de-a treia insulă din arhipelagul maltez. Este situată între insulele Malta și Gozo, aceste două fiind insulele dens locuite din arhipelag. Comino are aproximativ 3 km pătrați și aici trăiesc numai 4 locuitori permanenți. Aici se află Laguna Albastră, un colț de paradis cu apele sale de un albastru perfect. A bacia é margeada por rochas calcárias e grutas, que na Idade Média serviam de refúgio para piratas e diversos predadores. Comino, antes usada pelos lendários cavaleiros de Malta para caça e descanso, hoje é santuário de aves e reserva natural, quase intocada. Visitantes da Lagoa Azul podem mergulhar ou nadar em águas límpidas sobre areia branca. No alto mar, pratique esqui aquático e faça passeios de barco para explorar a ilha. Balsa para Comino sai de Malta ou Gozo. A Vila do Popeye, ou Sweet Haven Village, é uma atração turística importante de Malta. O vilarejo é modelado como a aldeia imaginária do Popeye,
o herói de desenho animado querido por gerações. O vilarejo maltês foi usado pela Paramount Pictures e Walt Disney Productions em 1980 para filmar Popeye. E finalmente, chegamos à capital de Malta, Valletta. A cidade está localizada na parte central da ilha maltesa. Por ser uma cidade histórica e patrimônio mundial, há muito a visitar aqui. A cidade tem maior importância agora, selecionada Capital Europeia da Cultura em 2018. Os guias da agência de turismo Malta Travel o ajudarão a descobrir todas as belezas desta capital, perfeita para passeios inesquecíveis. O moderno ônibus de excursão busca e leva turistas entre o hotel e os pontos de interesse da ilha, garantindo o retorno ao local de hospedagem sem preocupações com a viagem. A assistência turística autorizada da Malta Travel revelará as histórias de edifícios históricos, catedrais e pontos turísticos imperdíveis. A cidade de Valletta é repleta de igrejas, palácios, museus, bem como parques ou terraços onde se pode saborear a deliciosa comida típica de Malta ou uma bebida refrescante. A Malta Travel organiza férias para romenos há muitos anos. Desde quando? Há 18 anos, dedicamos-nos a férias na Romênia para quem quer visitar Malta. Em 2017, preparamos ofertas vantajosas para todos os turistas. Preços a partir de €299 por pessoa. Inclui 7 a 9 noites, meia pensão, voo, bagagem e assistência. Oferta para idosos com mais de 50 anos. Também temos ofertas para os mais exigentes, como o Hotel Excelsior, 5 estrelas, aqui na capital, onde estamos. Desde €640 por pessoa, 7 noites com café da manhã. Vocês também organizam visitas turísticas. Pois Malta é um destino que merece ser visitado. De fato, possui praias, mas uma semana é muito pouco para conhecer todos os seus atrativos. Guias autorizados buscam turistas no avião, acompanham durante a estadia, oferecem excursões opcionais por Malta para ver o mais importante e os auxiliam em qualquer necessidade. Alguma sugestão rápida de pontos turísticos? Sinceramente, meu ponto turístico preferido é, na verdade, uma ilha inteira, a Ilha de Gozo, a irmã menor de Malta. Lá encontramos uma cultura diferente e é interessante fazer uma comparação entre Malta e Gozo. Na Ilha de Malta há muitos pontos turísticos, como os Jardins Upper Barraca em Valletta, a Concatedral de São João, uma obra-prima arquitetônica, e o vilarejo pesqueiro de Marsaslok. Há muito para ver, eu não conseguiria escolher. Porque Malta para turistas é um país seguro e muito bonito. Malta, pequena como Bucareste, oferece muito em seus pontos de vista natural e antrópico. Uma atração do arquipélago maltês que você não deve perder é a Gruta Azul. Blue Grotto, nome original. Passeios de barco pelas cavernas desses locais revelam tons espetaculares da água, muito raramente encontrados. Você passará sob a arcada de 42 metros de altura e entrará na Gruta Azul para desfrutar do fabuloso jogo de luzes que a natureza parece ter escondido do resto do mundo. Além da própria gruta, podem-se visitar, com a ajuda dos barcos que fazem o trajeto aqui, outras 5 cavernas igualmente encantadoras. Templos megalíticos de Malta e Gruta Azul ficam na mesma região sul da ilha. Este complexo megalítico é mais antigo que as pirâmides egípcias Stonehenge, na Grã-Bretanha. Com mais de 7.000 anos, esses templos, com formas circulares e câmaras em trevo, são locais de culto religioso e patrimônio mundial da Unesco. Templos impressionantes, dada a evolução humana daquela época. Foi verificado que essas pedras têm mais de 7.000 anos e são, de fato, mais antigas do que as pirâmides do Egito. Um fato notável e bastante incomum é que, há 7.000 anos, eles conseguiram transportar até este local pedras consideravelmente grandes.
como uma de aproximadamente 20 toneladas, teoricamente movida de uma distância de 6 quilômetros. Mover pedras de 20 toneladas por 6 quilômetros foi árduo. Mesmo com tecnologia atual, não seria fácil, imagine há 6.000 anos. Outro aspecto interessante é o modo de construção, pois esta estrutura tem um formato circular. Essa forma circular permitia que o interior fosse fresco no verão e retivesse o calor no inverno. No centro do templo, uma pedra mais alta que as demais funcionava como um indicador, permitindo-lhes determinar a época do ano e a parte do dia, de acordo com a incidência solar. Outro aspecto interessante é a própria entrada, que apresenta a forma de um trílito, ou seja, 3 pedras dispostas em forma de retângulo, sem a base inferior. Novamente, uma construção interessante com pedras grandes, polidas para aquela forma específica. Outro detalhe interessante está dentro, à esquerda, ao entrar. À esquerda da entrada, há um altar que era utilizado para rituais e oferendas aos deuses. Naquela época, acreditavam em divindades e ofereciam presentes variados, como animais. Eles traziam os animais para uma espécie de bandeja de pedra, onde eram sacrificados. O sangue era deixado escorrer, constituindo assim a oferenda aos deuses. Um aspecto interessante, contrastando com o seu avanço, é uma crença menos sofisticada dos povos daquela época. Eles acreditavam que, quando os sacerdotes entravam e recebiam as oferendas, eram os próprios deuses que lhes respondiam. Evidentemente, a realidade era outra, mas, enquanto eles acreditassem e orassem, tudo permanecia em ordem. Viajamos para Marsaslok, vila de pescadores no sudeste de Malta. Aqui, saboreie as mais deliciosas especialidades de peixe fresco e admire as mais coloridas embarcações de Malta. Adelina Pestritu, em sua segunda visita a Malta com a Malta Travel, compartilha conosco seus pontos turísticos preferidos. Adelina, segunda visita a Malta, porque voltou. Fiquei encantada com a visita passada, gostei de tudo e me senti muito bem. O grupo de viagem era maravilhoso, assim como o deste ano. Não quis perder a oportunidade de retornar a esses belos lugares, então disse sim imediatamente quando a ocasião se apresentou. Qual lugar a impressionou mais dos visitados? A Lagoa Azul é um local de grande atração, carregado de uma energia muito positiva, que remete a um destino super exótico, com suas águas azul turquesa e sua formação em forma de baía. Mdina, a antiga capital de Malta, é uma cidade medieval com muros defensivos, situada no topo de uma colina no centro da ilha e é conhecida por habitantes e visitantes como a Cidade do Silêncio. Ainda limitado dentro de seus muros, este é uma cidade com uma rica história e uma população de aproximadamente 300 habitantes. Evidências apontam para assentamentos fenícios em Mdina há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Provavelmente a primeira fortificação fenícia por volta de 700 a.C., devido à sua localização estratégica em um dos pontos mais elevados da ilha. A lenda narra que o apóstolo Paulo viveu aqui após naufragar, trazendo o cristianismo, o que explica as igrejas e santuários dedicados a ele na ilha. Para quem busca espiritualidade, a Catedral de São Paulo em Mdina é imperdível. A arquitetura atual de Mdina remonta ao período árabe, de 870 até a conquista nômade de Malta em 1091, quando a cidade foi cercada por espessas fortificações defensivas e um fosso largo, que a separava de sua vizinha, Rabat. Um aspecto muito importante sobre Mdina é que a entrada de veículos não é permitida, portanto a cidade deve ser explorada a pé. De qualquer ponto de Malta, é impossível não avistar, no centro da ilha, uma construção que supera todas as outras em tamanho, a Catedral de Mosta. Um edifício imponente, guardado na entrada por colunas imensas, cuja verdadeira grandeza se revela apenas ao entrar. Dedicada a Santa Maria,
Esta catedral circular possui uma imensa cúpula autoportante, sendo a terceira maior do mundo, e foi concluída em 1857, após 45 anos de construção. 7. Em 1942, durante a Segunda Guerra, uma bomba perfurou a cúpula da catedral, mas milagrosamente não explodiu, permitindo admirá-la em esplendor hoje. Ao observar a cúpula com atenção, é possível notar o local onde a bomba penetrou, mas o reparo foi executado de forma tão meticulosa que é quase imperceptível. A réplica da bomba está em sala especialmente preparada. Assim, Malta se revela um lugar incrível, que oferece uma infinidade de atividades interessantes, desde praias paradisíacas e monumentos históricos de valor inestimável, até paisagens singulares que parecem pertencer a outra realidade, onde o sol e a natureza não conhecem limites.